era culpa de Bola de Neve, e tinha ali no discurso de garganta, né, vindo de Napoleão, que existiam agentes infiltrados de Bola de Neve ali na fazenda. E quando Napoleão ali falou que não iam acontecer mais os encontros de domingo, as reuniões, para que as coisas fossem colocadas em votação, 4 porcos deram uma pequena rebelada ali. E depois, quando vem com essa questão, né, dos infiltrados de Bola de Neve, né, esses porcos ficaram ali na frente de todos para confessar o que eles tinham feito. E aí confessaram, sim, que eles tinham contato com Bola de Neve, que ele fazia coisas a mando de Bola de Neve, e todos eles morreram ali na hora. Aquela confissão, né? E todos eles morreram ali na hora. Não só eles. Morreram seguida, também galinhas morreram, outros animais morreram, e é até curioso que a galinha falou que Bola de Neve veio através de um sonho, determinando que ela não cumprisse as ordens de Napoleão de entregar os seus ovos. E aí a galinha foi morta. O Napoleão falou, quem mais está junto nesse complô, confesse. Aí tinha as galinhas, as revolucionárias que não queriam entregar os próprios ovos, tinha esses 4 porcos, teve um ganso e uma ovelha que falaram, e as galinhas falaram. O Bola de Neve apareceu em sonho, incitando a gente. E aí, nesse momento, alguns animais lembravam de um dos mandamentos, que era nenhum animal matará outro animal. Só que naquele momento eles não sabiam o que era pior, se era tremenda traição com a granja, porque estavam sendo influenciados por Bola de Neve, ou se era matar... Por sonho? Ou se era matar ali os animais. E aí foram ver Como é que é o nome do filme do DiCaprio, que o cara entra no sonho mesmo? A Origem, né? O George Orwell já preveu a origem aparecendo aqui. Gente. Bola de Neve se infiltrando no sonho dos outros para gerar contra-revolução. E aí tinha esse mandamento, lembraram vagamente desse mandamento, foram até a parede para ler. E o mandamento era, nenhum animal matará outro animal. E agora estava sem motivo. Então, não estava errado aquilo que tinha acontecido. Porque tinha um motivo para matar aqueles animais. Não, e os animais, quando eles viam lá a frase, alguém sempre falava, geralmente o garganta, vocês deviam estar lembrando errado. Não era assim, não mudou. Sim. Já era dessa forma antes. Mas qual o paralelo que dá para fazer com isso e a história da União Soviética, por exemplo? O que foi essa parte da execução de pessoas que estavam dentro da Revolução? Esses porcos aqui vão ser mortos, as galinhas. É o expurgo. A União Soviética começou a matar, né? Porque na Revolução isso acontece. A Revolução devora os seus próprios filhos. Então, essa é uma crítica muito boa também a processos revolucionários. Sim. Porque em toda a Revolução, a gente viu, o Major era um animal bem intencionado. Ele não queria que um animal tiranizasse o outro. Só que, parafraseando Marx, né, que é ótimo, já que a gente está tratando desse livro aqui, o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções, inclusive as dele, e as do Major também, e as do Bola de Neve também. Porque na revolução sempre ganha o mais doido. Fazer uma revolução no Brasil agora, eu não concordo com o sistema político, tem muito imposto, eu vou lá, pego em armas, faço uma revolução. Só que eu tenho critérios éticos, eu penso assim, não vou matar ninguém. Só peguei em armas porque tem que ter as Forças Armadas aqui. Só que tem um cara do meu lado que ele pensa, o Bruno está equivocado quanto ao que ele quer fazer. E ele se dispõe a pegar em armas. Sabe o que ele faz? Ele mata todo mundo que é contra a revolução e ele toma o poder. Então, na revolução ganha sempre o mais doido. É só pegar o histórico de revolução. O Orwell, ele chamou esse porco de Napoleão porque era o último tirano que nós tivemos antes dos tiranos da Segunda Guerra Mundial. Né? Napoleão surgiu como? Revolução Francesa, 1789, começou a Revolução, cortem as cabeças das pessoas, corta a cabeça de todo mundo, mas de uma maneira humana. Usaram a guilhotina para isso, né? Porque era uma maneira humana de executar uma pessoa. Humano. Porque é muito rápido, né? Desce a lâmina, executa. Então veja, né? Como eram bonzinhos os revolucionários franceses. Só que dessa revolução, onde até o próprio líder revolucionário foi morto, Robespierre, veio Napoleão, tomou o poder, virou um ditador, um tirano, um imperador, segundo ele mesmo, começou a fazer guerra com meio mundo, matou um monte de gente. Você pega a Revolução Russa, muita gente fala, não, deu errado porque o Stalin que assumiu, se fosse o Lenin seria diferente. Mas o mais doido vai assumir no final, pô. Pega a Revolução Cubana. Como é que é Cuba até hoje? A gente fez um podcast, os sócios, falando de Cuba, e foi uma das melhores coisas que a gente fez esse ano em termos de podcast. Porque a gente gravou, durante um mês ficamos enviando dinheiro para grupos contra-revolucionários em Cuba. Quando estourou a revolução, lançamos o podcast. Foi muito bom, uma ideia foi do Kaique, né? A César o que é de César, cadê o Kaique? Parabéns aí pela ideia, Kaique. E acabou sendo um baita episódio, né? É mentira. Foi, se eu não me engano... faltou, né, eu dizer. Porque é uma das coisas que eu mais digo nesse podcast. Isso. É mentira, tem que explicar. Mas lá também, pô.
Recentemente eu comprei uma nota lá para casa de pesos cubanos da década de 60. E por que eu comprei? Porque eu estava interessado... Porque você está viciado nisso e não tem mais limites. Eu paro a hora que eu quiser, Bolozinha. Não é assim, não. Não tem mais limites. Mas naquela nota tinha uma assinatura que me interessava, que era do presidente do Banco Central. Sabe quem era o presidente do Banco Central, Priscila? Ele assinava com 3 letras apenas. Che. Che Guevara. Che Guevara era o presidente do Banco Central, uma escolha tremendamente técnica, né? Como você pode ver, para dirigir um Banco Central. Então, na Revolução, ganha o mais doido. E foi o que aconteceu aqui no livro. O livro ele deixa entender, né, que, lógico, voltando àquilo que eu falei no início, não dá pra gente garantir o que seria se Bola de Neve não fosse expulso ali da granja. Pichicha, você vê, né? Ela segue tentando. Pichicha são sonhos revolucionários. Ela segue. Esse não é o verdadeiro socialismo. Segue, assim, iludida. Mas o Napoleão, sem dúvida nenhuma, era o mais maluco ali. Tanto é que ele botou o Bola de Neve pra fora e depois ele assumiu o poder de fato. E ao longo, né, de toda a história... não dava mais para perceber a diferença ali do momento que o Sr. Jones tinha granja para o momento que os porcos tinham, porque os porcos já começavam a andar com chicotes nas mãos, agredindo os outros animais. Os porcos já estavam andando em 2 pernas, né? Os porcos já estavam usando roupas, já estavam morando na casa. Então já não tinha mais distinção do que era o antes-revolução e o pós-revolução. Você está muito precoce, Pichicha. Tem mais pontos a começar. Chegando no final já, Pichicha. Eu também já estava no final. Eu não sabia que tinha mais coisa. Não, tem alguns pontos que eu quero... Quais são os pontos que você quer abordar? Aqui. Porque, como você bem falou... Aí não fez a pauta, porque a pauta está na cabeça dele, né? A pauta está aqui. Tem 50 coisas sobre a obra. Sim, que só você sabe. Ele ficou ali só para ele ser o brilhante. Eu queria chegar no seguinte ponto também. Na fazenda, teve uma hora que os bichos, trabalhando, eles tiveram a impressão de que trabalhavam mais do que na época do Sr. Jones. E não só trabalhavam mais, como comiam menos. E aí o Garganta falou para eles, não, na verdade, os dados mostram que vocês trabalham menos e comem mais. Estão aqui os dados. Vocês estão viajando, ele disse isso. Só que os isso. dados eram medidos por quem? Por eles mesmos. Pelos porcos. Uhum. Que país faz isso hoje? Todos. A China. Todos não. Onde há imprensa livre, você tem questionamento dos dados. Se o governo aqui no Brasil solta um dado que é totalmente infundado, a imprensa vai questionar. Lógico, é o dever da imprensa. Na China, só quem pode transmitir dados sobre o governo é o próprio governo. E se só o governo pode transmitir dados, os dados tendem a ser usados em prol do governo. Então ele mostra aqui a importância de uma imprensa livre. Se você não tem imprensa livre, você tem regulação sobre a imprensa, ou regulação hoje sobre aquilo que é a nova imprensa, que são as redes sociais, as pessoas correndo atrás por elas mesmas e divulgando, o que acontece é que fica mais fácil estabelecer um governo que está adulterando a história, o que eles fazem o tempo inteiro. Fica bem claro assim, a importância que Garganta tem ali para sustentar Napoleão, porque ele, além da oratória muito boa, então ele consegue facilmente convencer os bichos, ele apresenta dados que eles elaboraram, e os bichos, como eles têm uma memória muito ruim, né, e um fraco poder ali de questionar aquilo, eles acreditam. Então, mesmo que eles lembrem vagamente que não, que eles trabalhavam menos e comiam mais, eles vão acreditar naqueles dados, porque, afinal de contas, os dados estão ali sendo apresentados. Porque eles também não têm eles não têm muito poder de questionar, né? Eles não são muito questionadores, eles não têm muita inteligência mesmo. Eu vejo isso paralelo com qualquer coisa que as pessoas colocam hoje em dia na internet, a pessoa vai lá e acredita como se aquilo fosse verdade. Ou não tem capacidade de interpretar um texto. Ou não tem capacidade... a gente vê muito... E aí eu reproduz volto... o que está sendo dito e não consegue porque falta pensar ali sobre aquele inteligência, né? Falta também a escola. E você acha que o governo vai dar essa escola para as pessoas? Não. Se a educação é dada em prol do Estado, ela tende a ser usada em prol dos objetivos do Estado. Isso é retratado no livro. E o Estado são os políticos. No começo da Revolução, eles faziam um esforço para que os animais começassem a aprendessem a ler. E no final não existia mais esse esforço. Não tinha mais nenhum interesse. Seria ruim para eles. Não tinha mais nenhum interesse. Que os bichos soubessem ler. Tá? Afinal, eles iam questionar. Ué, mas não está escrito isso ali. Teve um podcast que a gente gravou que foi sobre aquela série do Netflix, Como se Tornar um Tirano. Que também ficou muito bom. O título do nosso podcast ficou Como se Tornar um Ditador no final. Vocês podem procurar o episódio aqui ouvindo. E me chamou muito a atenção um dos tiranos analisados, que era o Gaddafi, Muammar Gaddafi, pelo seguinte: ele governava a Líbia e ele mudou o sistema de educação. A educação era baseada num livro que ele escreveu, o Green Book. Era o livro dele. E, além disso, os estudantes não podiam aprender línguas estrangeiras, porque aprender línguas estrangeiras é mais fácil de fugir. Eles não aprendiam geografia fora da Líbia,
Porque para que saber geografia de fora? Porque também fica mais fácil de você fugir. E eles não aprendiam história anterior ao regime. Porque para que se recordar de dias tão tristes? E aí você não tem comparação entre o que era antes e o que veio depois. E aí você vê como esse domínio do sistema educacional é importantíssimo. Se vocês perguntarem para mim, Bruno, nos próximos 30 anos, qual dos regimes de governo totalitários que nós temos hoje você acha que irão continuar assim, seguramente? Entre China e Coreia do Norte, por exemplo. Eu acho que a Coreia do Norte. Pô, mas a China é muito mais forte economicamente. Porque lá não tem internet, né? Exato, só que a China ela é aberta, entre aspas, assim, né? Você tem uma série de limitações, mas as pessoas têm acesso à internet, podem viajar para fora da China, elas veem o que está acontecendo fora, voltam para lá, discutem entre eles, ainda têm acesso a redes sociais. Na Coreia do Norte não tem nada. Não tem nada. As pessoas não têm acesso a nenhuma informação de fora. É como se elas vivessem nos anos 80, dizem, né? A série Round menos. 6, que foi sucesso há pouco tempo aqui no Brasil, né? O nome fora do Brasil é Squid Game. Ela é uma série feita pela Coreia do Sul. E teve gente contrabandeando a série para a Coreia do Norte. E apesar de muitas pessoas falarem que era uma crítica ao capitalismo, sabe qual foi a pena dada ao contrabandista que levou a série para a Coreia do Norte? A morte, né? A morte. Qual foi a pena dada ao estudante que pegou a série, que comprou? Morte. Prisão perpétua. Prisão perpétua. Não sejamos tão radicais. São humanistas, Boludinha. Eles são humanistas. Qual foi a pena dada? Eles prendem perpétua e depois ninguém sabe. Provavelmente mata Esse também. foi o que comprou. E os outros que só assistiram? 5 anos de trabalhos forçados. Aí o pessoal foi mais light. Tranquilo. Mas como eles são muito fechados, é mais fácil se perpetuar essa estrutura de poder. Quando é aberto, aí é mais fácil que esse tipo de coisa acabe. Porque a informação circulando entre as pessoas pode levar ao fim do regime. No livro, isso não acontece. Mas o que acontece no filme de 1954 que nós vimos? O que acontece no final? Você estava dormindo já nessa hora? Não estava. Não estava dormindo, mas eu não sei o que você quer que eu fale, então eu estou confusa. Não. No final do desenho, do filme que a gente viu que é em desenho, o que acontece é que os animais, eles derrubam eles a casa. tomam... É porque eles são... É mais romantizado, né, o filme. Então, primeiro derrubaram o primeiro ditador. Aí foram lá, os porcos se tornaram ditadores. Aí é como se, no final, os bichos derrubassem os porcos. E até no desenho, final feliz, né? No desenho, quem lidera esse movimento, e aí está totalmente fora do personagem, é o Benjamin. Sim. Que não faria isso aqui no livro. Ele simplesmente não está nem aí, só sabe que a vida vai ser ruim e vai continuar ruim no final das contas. Tem um ponto interessante sobre não lembrar de como era antes da Revolução no próprio livro, né? Porque quando tem um discurso lá de Major, que ele fala que teve um sonho, ele ensina para os bichos a canção Bichos da Inglaterra, né? E a todo momento eles cantavam isso, inclusive quando tinham a vitória. Então teve lá a tomada da granja, eles cantavam para comemorar. Se reuniam aos domingos, eles cantavam para comemorar. E a todo momento eles cantavam isso. Até que Napoleão, de um dia para a noite, falou que estava proibido cantar a canção Bichos da Inglaterra. E aí os bichos questionaram, por quê? E quem teve a missão de explicar ali foi Garganta. E aí Garganta falou que não existia mais por que cantar aquela canção, porque isso era para a Revolução, e a Revolução já tinha acontecido. Então agora eles já estavam no cenário que era o que eles almejavam no início. Então não havia mais motivo para entoar a canção Bichos da Inglaterra. Porque a canção era também revolucionária, né? Então, se eles continuassem, vai que alguém pensasse, putz, isso também pode ir contra a Napoleão, né? Sobre os mandamentos, que você queria saber como é que ficaram. Como ficaram? Depois da série de modificações que nós tivemos, então, a Revolução devorando seus próprios filhos, ficando cada vez mais tirânica. Eu vou ler novamente os 7 mandamentos iniciais e o que eles se tornaram. Inicialmente, o animalismo era 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tem asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em camas. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. E 7. Todos os animais são iguais. Depois, o que se tornou? Nenhum animal dormirá em camas foi acrescentado com lençóis. Com lençóis. Porque afinal, como todos sabem, os lençóis são instrumento da opressão. As camas não. As camas são igual palha. Não muda nada. Mesma coisa. 4 pernas bom, 2 ruim. O que virou? 4 pernas bom, 2 melhor. 2 melhor. Porque os porcos estavam andando sobre 2 pernas. E o Garganta perdeu 1 semana ensinando as ovelhas que eram burras demais a mudar o ditado. Ficou 1 semana lá, o ditado agora é outro, o ditado agora é outro, né? Até que elas conseguiram bradar isso. E quando os porcos andaram pela primeira vez em 2 pernas, os animais se assustaram. Mas as ovelhas começaram. 4 pernas bom, 2 melhor.
Isso porque pareciam humanos, né? Eles se assustaram. Já estavam vestidos, sim. Nenhum animal beberá álcool em excesso. Porque o Napoleão era chegado num trago ali, né? Nenhum animal matará outro animal sem motivo. Sem motivo. Né? Tendo motivo ali, os contra-revolucionários devem morrer. Tem socialista aqui no Brasil que fala isso. Eu sou contra a pena de morte, exceto quando eu sou a favor, no caso da Revolução. Os caras falam basicamente isso. Eu já vi um vídeo desse. E o meu favorito, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Ai, que horror, Que deixa gente. bem claro ali a utilização do poder, né? De Aham. acordo com o que o líder deseja. Aqui Então, no isso ficou Brasil- bem claro aqui no no Brasil nós final, temos isso. quando ele já tinha os filhos, né? Que os filhos ficavam separados. Até falava que se algum animal cruzasse com um porco em uma trilha,